povo, olha aqui, agora é a nossa hora de revisarmos a aula 19.1. Essa é a nossa aula 19.2. Então, vamos lá pegando seu material para a gente revisar rapidamente os pontos principais dessa aula. Joga para mim aí, diretor, por favor. 19.2. E nessa aula nós falamos sobre a visão geral da célula, não é verdade? E quando a gente vai falar dessa unidade morfofisiológica, a gente tem que lembrar o seguinte, que ela vai compor toda e qualquer estrutura quando a gente menciona ou quando a gente pensa em ser vivo, seja ele microscópico ou macroscópico, mas ele precisa ter célula, certo? Então esse indivíduo vai ser um indivíduo que pode ser unicelular ou também ele pode ser multicelular ou pluricelular, tudo bem? E a gente viu que vários personagens, né, foram importantes na construção do que nós chamamos de teoria celular. Então, rapidinho, deixa eu mostrar para vocês alguns personagens importantes. Nós tivemos aqui o Leeuwenhoek, né, que foi aquele que descobriu então os protozoários. Ele observou gotículas de água ali e aí identificou que existiam organismos em atividade, se mexendo ali naquela estrutura, né, aquosa. E aí ele também começou a descobrir algumas estruturas presentes em peixes, presentes também em anfíbios e por aí foi. E a gente viu também nessa aula que nós tivemos aí essas duas personagens, né, Matthias Schneider e também o Theodor Schwann, que foram aqueles, um pesquisando aí na parte da botânica, outro pesquisando na área de animais, né? E eles foram as pessoas responsáveis por criar a teoria, teoria celular. E dentro dessa teoria, nós temos alguns fundamentos. Então, um dos primeiros fundamentos, né, diz que a vida existe somente nas células, ou seja, para que se seja vivo, seja considerado ser vivo, tem que ter essa estrutura, essa unidade morfofisiológica. E que todas as células provêm somente de outras células pré-existentes. E a gente, durante a aula, a gente falou aí dessa questão de que antigamente, né, as pessoas achavam que a vida poderia surgir de algo inanimado, ou seja, algo sem vida. E essa teoria foi derrubada, né? E aí a gente tem a última teoria de que a célula é a unidade de reprodução e transmissão das características hereditárias, porque é justamente nelas que vamos ter as informações genéticas e essas características, mesmo nos indivíduos que se reproduzem assexuadamente, os clones, né, eles vão ter essa transmissão, vão herdar essas características. Tudo bem, galera? Então a gente vai deixar aí você com a sua atividade de sala e daqui a pouco a gente retorna para responder juntinho com você, tudo bem? Tchau, tchau! E agora aqui que você já se familiarizou com cada uma das questões, nós vamos aqui tirar as dúvidas dos nossos estudantes. Ei, primeirão, vamos embora que a gente está com tudo aqui para que vocês façam excelentes avaliações. A gente já passou por uma etapa, que era a unidade 1, estamos aqui na unidade 2 e vamos finalizar com sucesso, não é verdade? Vamos lá então para conhecer a nossa primeira questão. Questão de número 1 diz o seguinte: ao longo da história da ciência, a ampliação do conhecimento sobre a estrutura dos seres vivos foi diretamente influenciada pelos avanços tecnológicos, como o uso de microscópios. Então, a gente viu lá o Robert Hooke, em que usou um instrumento muito rústico, né? E era a forma com que ele visualizava ainda era muito precária, né? Ou sim, não tinha tanta tecnologia, mas a gente foi avançando nessas tecnologias e a partir desses avanços conseguimos então visualizar
organismos que seriam impossíveis de serem conhecidos e estudados sem essa tecnologia. Perfeito? A teoria celular, estabelecida no século XIX, consolidou a ideia de que todos os organismos vivos são constituídos por células e que essas estruturas são responsáveis, presta atenção, essas estruturas são responsáveis por manter a vida. Essa teoria ainda orienta pesquisas nas áreas de biotecnologia, na área de saúde e também da genética. Com base nos textos e nos seus conhecimentos sobre a teoria celular, explique os 3 princípios clássicos da teoria celular e analise a sua importância para a compreensão dessa estrutura e funcionamento nos seres vivos na atualidade. Então, você, queridíssimo estudante, nessa questão, que é uma questão discursiva, poderia ficar à vontade para, de fato, colocar tudo aquilo que você se recordar, né, em relação a esses 3 fundamentos, esses 3 princípios que regem toda essa teoria criada ali por aqueles 2 cientistas na área animal, né, na biologia animal e na biologia vegetal. Tudo bem? Então ficou dessa forma aqui, e aí você vai pegando as palavras-chave e vendo como você respondeu. Não precisa estar igual, mas precisa ter as palavras-chave, tá bom? Olha lá. Primeiro diz que todos os seres vivos são compostos de células. Ou seja, todas as reações do organismo, presta atenção, todas as reações dos organismos dependem estritamente da atividade celular, tá? Assim como a célula é importantíssima e vital para que essas reações aconteçam, essas reações também só vão acontecer com uma das substâncias inorgânicas do nosso corpo preciosas, que é a água, né? Então a gente consegue identificar que uma coisa leva a outra, estão interligadas. Segundo princípio, as células provêm somente de células pré-existentes. Não tem como eu surgir, ou um organismo, por menor que seja, surgir de algo inanimado. Vai sempre ser vida gerando vida, vida gerando vida. Tudo bem? E o terceiro e último, a célula é a unidade de reprodução e transmissão das nossas características hereditárias, aquilo que nós vamos estar herdando, tá bom? E aí a gente tem que lembrar, tanto na forma de reprodução assexuada quanto sexuada, na assexuada você vai ter clones, eles têm as mesmas cargas genéticas. Na sexuada, você vai ter aquela variabilidade genética que a gente vai ver lá, acho que na unidade 3, falando sobre divisão meiótica e a parte que fala do crossing over, tá bom? Então, qual é a importância disso tudo, gente? A partir dessa teoria, a biologia então passou a compreender os processos vitais que ocorrem no interior das nossas células. Então, a partir do momento que a gente identificou que existe essa unidade e que ela estava presente em todas as espécies de seres vivos, a gente se aprofundou na identificação do que existiam dentro dela e o que cada estrutura delas, no interior dessa célula, realizava. E o que estava faltando em uma célula, em outra, de acordo com o organismo ou grupo de ser vivo que estava sendo estudado, né? Então, isso permitiu grandes avanços nas áreas da genética, da medicina e da biotecnologia. Quando a gente fala de membrana plasmática, quando a gente fala de ações que ocorrem em uma das organelas, como cada medicação reage a cada uma das estruturas e como combater cada micro-organismo patogênico que entra em contato com tanto os seres humanos quanto todas as outras formas de vida, tá bom? Então é imprescindível isso tudo para que a gente avance nesse conhecimento e utilize esse conhecimento para cura, né? E também
para elaboração ou terapias, né, que seja. Então, na atualidade, ainda orienta pesquisas sobre terapias celulares, desenvolvimento de vacinas, cultivo de tecidos em laboratório, isso aqui é maravilhoso, né? A gente sabe que existem células específicas, que a gente chama de células totipotentes, que têm a capacidade de se transformar em vários tipos de unidades celulares. A gente sabe que as células vão formar diferentes tipos de tecidos, que vão formar diferentes órgãos, e aí vai, né? Então, todo esse conhecimento dessa teoria celular, ela é primordial para que a gente avance em todas as áreas que permitem que nós vivamos por mais tempo aqui e da melhor forma possível, com qualidade de vida, né? Vamos para a nossa segunda questão. Considerando a teoria celular, qual afirmação demonstra claramente um dos postulados fundamentais dessa teoria, que é essencial para entender como as células funcionam e se organizam no organismo? Vamos lá. A. As células são sempre idênticas entre si e não apresentam variação funcional. Meu Deus, se fossem todas iguais, não existiriam diferentes tipos de tecidos e órgãos, né? B. A célula é a unidade estrutural e funcional de todos os organismos. Unidade estrutural e funcional? Será que ela tem essa estrutura? A gente está falando que elas são iguais ou elas são variáveis? Elas têm as mesmas funcionalidades, né? C. As células são exclusivamente observadas em organismos multicelulares, não em unicelulares. A gente tem em todos os organismos vivos a presença de células, né, galera? D. As células são compostas por várias partes celulares, mas não têm função específica. Tem função específica. E. Todas as células são resultado da divisão de células pré-existentes. Bom, a pergunta está relacionada ao quê? Aos fundamentos, né, da teoria celular. Então, que está condizente com um dos pressupostos ou um dos fundamentos da teoria celular, a nosso gabarito aqui, letra E. Tudo bem? Todas as células são resultado da divisão de células pré-existentes. Deixa eu marcar aqui para não ter dúvida. Beleza, galerinha? Vamos para a próxima, a questão 3. A descoberta da célula a partir de fragmentos de cortiça, lembram lá da cortiça? Aquela películazinha de célula morta de origem vegetal, né? Que o dos nossos pesquisadores ali, influente na época, cortou, observou, né? Lá o do Robert Hooke cortou a cortiça, deu nome do nome de célula ou cela, né? E aí a gente conhece a história. Então, pelos cientistas holandeses Hans e Zacharias Janssen, no final, opa, já tô dando o spoiler da questão, mas vamos embora. Eu achei estranho aqui, mas agora que eu me toquei qual é o sentido da questão. No final do século XVI, produziu uma revolução sem precedentes no conhecimento biológico e baseados em seus estudos sobre célula animal e vegetal formularam a teoria celular. Gente, o texto acima apresenta algumas incoerências históricas sobre os marcos fundamentais da citologia, com base em seus conhecimentos sobre a história. Vamos ver se você está ligadinho mesmo, né? A história da biologia celular identifica a alternativa que aponta corretamente os erros contidos no nosso texto. Vamos lá? Você tem aqui, ó, letra A, o texto está correto, pois os irmãos Janssen realmente descobriram a célula ao observar a cortiça. A gente já identificou que não foi ele, né? Foi o Robert Hooke, tá? E foram precursores da teoria celular, então não está correta. B, a descoberta da célula foi feita por Robert Hooke, ponto, no século 17, e a teoria celular foi formulada posteriormente por Schneider e Schirvan. Correto, gente. Foi justamente o Robert Hooke que, nesse século, conseguiu dar essa descoberta e deu o nome, né, de célula, que depois, posteriormente, foi chamado de célula, tá? Só que a teoria celular, ela só foi
formulada bem depois, tá? Justamente por Schleider e Schulman, que pesquisaram a célula animal e a célula vegetal. Então a gente já tem o nosso gabarito. Vamos ver aqui se Hans e Zacharias Janssen foram os primeiros a utilizar microscópios eletrônicos e descobriram as organelas celulares do século 17, né? 16. D. A observação da cortiça e a formulação da teoria celular ocorreram simultaneamente. Não foi simultaneamente, né? Do mesmo século, não. E a teoria celular foi proposta pelos cientistas Darwin e Mendel. Vala-me. Não, né, gente? Eles foram bem depois. Como base no experimento sobre divisão celular dos vertebrados em animais. A gente sabe que o Darwin foi o grande cientista, o grande responsável ali por conhecimento que nós temos sobre processos evolutivos e principalmente seleção natural, né? Os organismos mais bem adaptados sobrevivem, então a gente não está nessa discussão evolutiva. E o Mendel foi o grande pai da genética, tá? Então a gente está sabendo que identificou que o nosso gabarito é letra B, tá bom? Perfeito? Vamos para a quarta questão. Ao longo do desenvolvimento da ciência, diversas descobertas permitiram compreender que a célula é a unidade fundamental dos seres vivos. A teoria celular, construída a partir de observações e experimentações de diferentes cientistas, foi sendo formulada progressivamente. Então, cada um contribuiu, colaborou para que criássemos, né, toda uma fundamentação teórica para que isso realmente fosse justificado, ou seja, fosse entrasse num consenso por todos os outros cientistas que passaram por anteriormente, tá? Cada um deles deu essa contribuição. Com importantes contribuições, como eu estou aqui falando, que marcaram a história da biologia. Com base no conhecimento histórico-científico, qual alternativa apresenta corretamente os cientistas e suas respectivas contribuições para a formulação da teoria celular? Tá bem legal essas duas últimas questões, né, gente? Porque é para ver se você tá ligado no que a gente trouxe aqui dentro da aula, né? Então, quem estava ligadinho, quando foi lendo essas questões, falou assim, mas rapaz, tem alguma coisa errada aqui, não é verdade? Então, a gente tem aqui, ó, Robert Hooke observou células vivas ao microscópio e identificou sua divisão celular, estabelecendo a base do postulado da origem celular. Gente, Robert Hooke não observou só células vivas. Ele observou cortiça, material vegetal já morto, tá bom? Por isso que ele viu só a parede celular, tá bom? Por isso que ele deu o nome de células, pequenas células, tá? B. Matthias Schleider e Theodor Schwann foram responsáveis por propor que todos os organismos vivos são formados por células. Blém, 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 né, galera? Vamos para o próximo? Eita, já tá ali, enfim. Rudolf Virchow foi o primeiro cientista a utilizar microscópios compostos para observar células animais, propondo a existência de núcleo. Quem propôs a primeira existência de núcleo não foi Rudolf Virchow, foi justamente aqui o Robert Brown, né? Mas vamos lá, Anthony van Leeuwenhoek foi o primeiro... Tá todas as questões aqui? Deixa eu jogar todas elas aqui. Pronto. Anton van Leeuwenhoek foi o primeiro a afirmar que todas as células se originam de outras células após observar células vegetais em divisão celular. Não foi Anton van Leeuwenhoek, né? Foi o Virchow. Tá? Trocou aqui essa questão. Prontinho. Eita, o gabarito a gente já deu ali, gabarito letra B, tudo bem? Então essa D, essa E e a C eles estão com as informações trocadas, mas são personagens distintos. Vamos para a última questão. Os postulados da teoria celular estabeleceram bases fundamentais para a compreensão da vida, afirmando que todos os seres vivos são formados por células. A observação microscópica revelou, ao longo do tempo, diferenças importantes entre os dois principais tipos celulares existentes, procariontes e eucariontes. A figura a seguir mostra a comparação entre esses dois tipos de células, com base nos seus conhecimentos de citologia e nos princípios da teoria celular. Qual alternativa expressa corretamente uma diferença fundamental entre os dois tipos de células? Então, a gente tem aqui, ó, eu já vou direto para o gabarito, porque não temos mais tempos, tá? Gabarito aqui,
Letra A, né? E lá na letra A nós temos o quê? A célula eucariótica apresenta núcleo definido, enquanto a célula procariótica possui apenas material genético disperso. É isso aí, galera. Terminamos a correção da atividade e a gente se encontra no próximo aula, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.